consomem. O que é IFA? Ingrediente farmacêutico ativo. É o que faz o remédio funcionar. Agora, de 9 horas, eu tive que tomar uns remédios que eu tô tomando pra garganta. Esses remédios, o IFA não é produzido no Brasil. A gente precisa importar. A partir do momento que a gente importa em dólar. Quando o dólar pipoca, quando o dólar sobe, isso impacta no preço do remédio. Então não é um problema de oferta e demanda, é um problema de um país desindustrializado, cada vez mais primário, exportador, que a partir do momento que o dólar sobe, aí sobe o preço do pão, sobe o preço do remédio, sobe o preço desses equipamentos, que nenhum deles são produzidos no Brasil, e para importar tem que pagar uma fortuna, porque é muito caro, e por aí vai. Então, na verdade, inclusive, o pouco efeito que causa do aumento da taxa de juros no controle da inflação é quando você aumenta a taxa de juros, você faz com que seja muito ainda mais lucrativo comprar títulos da dívida pública brasileira, isso atrai mais dólar, investimento estrangeiro. Entrando mais dólar, isso tem impacto no câmbio, controla um pouco o preço do dólar, aí isso rebate no mercado de consumo brasileiro, porque o preço do dólar estabilizando, aí o preço do remédio não sobe, o preço do pão não sobe, o preço dos eletroeletrônicos não sobe. Então aqui é um efeito de câmbio. Qual é a questão central? E aqui vem o grande pulo do gato. A partir do momento que você mantém uma taxa de juros alta, em 10, 15, 20%, você inviabiliza qualquer dinâmica produtiva na própria lógica capitalista. Porque, porra, se a taxa de juros é 15% ao ano, 18% Pra que eu vou ao ano... abrir uma empresa? Pra que eu vou abrir uma fábrica para produzir fone de ouvido? Não, gente. Eu vou pôr o dinheiro no... É isso, e vou viver de renda, né? E aí, quanto mais a economia se desindustrializa, mais a gente precisa importar. Quanto mais a gente precisa importar, mais a gente precisa de dólares. Mas aí como é que se consegue dólares? Ou você pega empréstimo, ou você exporta, ou você consegue entrada de capitais, como, por exemplo, a partir da remuneração que se dá aos rentistas. Então, a economia brasileira se desindustrializa cada vez mais. Isso tem impactos inflacionários gigantescos por causa do câmbio. Aí aumenta a taxa de juros para entrar mais dólares, dá um efeito imediato de alívio, só que como a desindustrialização prossegue, a gente vai depender cada vez mais de juros altos e assim fica num ciclo infinito que o país é cada vez mais um país que não está produzindo nada. E aí seria uma solução se o Estado brasileiro investisse em industrialização do país. A gente precisa de um projeto de industrialização em 2 dimensões. Vamos lá. Tem uma primeira dimensão aqui que é o que dá para fazer hoje no capitalismo. Porque existem limites muito claros do que é possível fazer no capitalismo. Hoje no capitalismo, a gente já conseguiria dar um freio nesse processo de desindustrialização. Como é que a gente faria isso? A gente precisaria, novamente, acabar com a autonomia do Banco Central, precisa retomar o controle do Banco Central e precisa acabar com o teto de gastos. Porque nenhum país do mundo desenvolver indústria, complexidade produtiva com a política fiscal amarrada, presa, constrangida como está no Brasil. O que é a política fiscal? É basicamente como o Estado gasta, fundamentalmente. Então, com teto de gastos, não tem como você investir em desenvolver um complexo econômico industrial da saúde para a gente importar menos remédio. Não tem como você investir num complexo tecnológico industrial da cultura para a gente parar de importar microfone, fone de ouvido, câmeras e por aí vai. Então é preciso mudar a política fiscal, é preciso retomar o controle do Banco Central para uma política que não seja pró-rentista e é preciso fazer outras mudanças, como por exemplo na lei de patentes do Brasil, né? Patente é basicamente a forma, a mercadoria que assume a inovação do sistema capitalista. Cada vez que alguém desenvolve uma máquina, um equipamento, um medicamento e tal, você acaba pagando patente. O Brasil adotou, no governo FHC ainda, a lei de patentes, que o senador Darcy Ribeiro, na época, chamou da mais entreguista do mundo. E hoje, 85% das patentes registradas no Brasil são de não residentes, ou seja, empresas, pessoas jurídicas e pessoas físicas de fora do Brasil. Com esse mix de política, e aí vem ciência e tecnologia, mudança na legislação de patente, mudança na política fiscal, mudança na política do Banco Central, direcionado para aumentar a complexidade produtiva no Brasil, a gente consegue dar um freio na desindustrialização e consegue fortalecer alguns setores. Porém, contudo, todavia, nunca na história da humanidade, um país de capitalismo dependente como é o Brasil conseguiu se industrializar sem uma mudança radical do poder político. Exemplo concreto. A galera fala muito da China. A China virou o que virou,
Porque teve uma revolução